Fala galera, estamos de volta para realizar o terceiro vídeo como prometido de hoje, meta batida, graças a Deus, poder te entregar um trabalho com qualidade e o melhor que eu posso para cada um de vocês. Depois da vinheta, eu quero te convidar a você a ficar comigo até o final desse vídeo. Esse vídeo é um vídeo muito especial e eu queria muito contar com o teu apoio. Em que, Fagner? Queria muito que você me apoiasse no teu like, na tua inscrição, para que esse vídeo ele pudesse ser, esse é o meu desejo para esse vídeo, o melhor vídeo aqui do canal. Por quê? Porque o assunto dele, o conteúdo dele é muito especial, mas muito especial. E não é especial só para mim não, ele é especial para você também, que é um tricolor. Até para você que não é um tricolor, mas que admira o meu trabalho e que admira o Fluminense Futebol Clube. Porque, independente de sermos rivais, eu creio que a gente tem que, contudo, parabenizar a quem está fazendo um trabalho realmente incrível, um trabalho que merece estar onde está. E se a gente for falar de trabalho, a gente vê que esse ano o nosso Fluminense, ele merece estar onde está, ele merece ser o campeão da Libertadores. E por esse motivo, eu queria que você me ajudasse a impulsionar esse vídeo para que a gente pudesse jogar ele para o máximo de pessoas possível. Como é que você faz isso? Dando seu like. Como é que você faz isso? Compartilhando esse vídeo. Eu conto muito com a tua ajuda. Me ajuda a fazer esse vídeo ser o melhor vídeo aqui do canal, porque é um vídeo muito especial. E no final você vai entender o motivo. Solta a vinheta e não sai daí. Fala torcida tricolor, a torcida mais linda do mundo, do Brasil, do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e pra mim, vocês já sabem, é sempre um motivo de alegria estar aqui com todos vocês. Esse vídeo é um vídeo muito especial, porque a gente vai falar de um cara que, sem dúvidas, ele está sendo e ele vai se tornar o maior da história do nosso Fluminense Futebol Clube. Com todo respeito a todos os outros que passaram e também já fizeram a sua história. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre Germancano. Eu queria que você viesse comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui é algo realmente fantástico. É algo surreal. E a primeira pergunta, e eu quero muito que você participe respondendo, e dando aqui embaixo a tua opinião. Até mesmo se você discorda e colocando de fato quem você acha que foi o maior da história. Fica à vontade, tá? Você pode discordar de mim, você pode ter a tua opinião e tá tudo bem. A gente vai sorrir porque a gente tá aqui na verdade é para poder trocar histórias, bater papo, e eu quero trazer para você aqui essa primeira pergunta. O Germancano, ele será o maior da história se o Fluminense, ponto de interrogação, o Germancano será o maior da história do Fluminense se... Calma agora. Vamos lá, preste atenção. Primeiro tópico. Se o Fluminense for campeão da Libertadores da América. Primeiro tópico. Por que você está dizendo isso, Fagner? Porque simplesmente o nosso Fluminense nunca ganhou essa taça. E essa taça, ela é de uma importância ímpar. Ela tem uma força que eleva a história do clube. Eleva a história do clube. É através dessa conquista que você vai para o Mundial de Clubes. E dentro da nova regra do Mundial de Clubes, não sei se você sabe, mas o Fluminense vencendo. Esse ano, em 23, o Fluminense vai jogar o Mundial de Clubes. Em 2024, está classificado. E 2025. Você sabia disso? O Fluminense está classificado já para o Mundial de Clubes.
24 e 25. Então, olha a importância dessa conquista. E a gente está falando de Germán Cano. Segundo tópico. Cano será o maior da história do Fluminense? C. Segundo, ele já é bicampeão carioca. 2022 e 2023. E aí, coloca mais um título para ele, que é o campeão inédito com o Fluminense da Libertadores da América. Então será o terceiro título de Germán Cano com a camisa do Fluminense. Beleza? Vai pegando aí. Será o terceiro título. Cano será o maior da história do Fluminense? Terceiro tópico. Pela segunda vez consecutiva, o artilheiro numa temporada. Em 2022, Germán Cano meteu 44 gols em 70 jogos. 44 gols. O cara é um baita de um matador. E você sabe disso. Você concorda com isso. E em 2023, ainda em andamento, Cano já está com 36 gols marcados. Somado 22 com 23, somado as temporadas, por enquanto, a gente já está falando de 80 gols com a camisa do Fluminense. 80 gols com a camisa do Fluminense. E aí? E aí? Vai pegando. Cano será o maior da história do Fluminense? C. Quarto tópico. Cano é o artilheiro isolado dessa edição de Libertadores com 12 gols. E falta a partida da final. Ele tem mais um jogo para fazer mais gols. Ele já é o artilheiro dessa edição. Então, caso o Fluminense vença e vai vencer, eu creio, ele vai ser campeão inédito com o Fluminense e já é o artilheiro dessa edição. Ninguém pega mais o Cano. 12 gols. Mas ainda tem um jogo. Se ele marcar na final, ele vai ultrapassar o Fred. Que ambos, Fred e Germán Cano, cada um somado em jogos da Libertadores, tem 15 gols cada. 15 gols cada. Germán Cano tem 12 nessa Libertadores e o ano passado ele meteu 3 gols. Na Libertadores, como é que é chamada? Naquela pré-Libertadores, né? Que o Fluminense não se classificou direto. Lembra disso? Que a gente foi eliminado pelo Olímpia? Exatamente. Aquele ano lá, Fluminense, o Germán Cano meteu 3 gols. Então, 3 gols no ano passado, com 12 esse ano, 15 igualado com o Fred. Se ele mete um gol nessa final contra o Boca Juniors, ele vai a 16. Já passa o Fred e fica sendo o artilheiro isolado da história do Fluminense na Taça Libertadores da América. Tá pegando aí, né? Beleza. Agora, outro ponto. Cano será o maior da história do Flu. Preste atenção nisso aqui agora. Letra A. Se o Cano meter um gol na final, ele chega a 13. Ele iguala a Palhinha na 4ª posição dos maiores artilheiros da história da Libertadores. Cano vai chegar à 4ª posição igualado com Palhinha. Se ele fizer mais um gol, 13. Letra B. Se o Cano fizer 2 gols na final, ele chega a 14 gols nessa edição. E ele vai igualar a Noberto Raffo, da Argentina. E fica junto na 3ª posição de maiores artilheiros da história da Libertadores. Se Germán Cano fizer 2 gols. Se for a tarde mágica, especial, abençoada, maravilhosa, inesquecível, se for a tarde mágica de Germán Cano, e ele meteu um hat-trick, você acha isso impossível?
Você acha isso impossível? Para o Germancano? Contra o River Plate, ele meteu 3 gols. Eu não tenho dúvida de que para ele fazer 3 gols, ele só precisa de uma coisa. Ele só precisa que a bola chegue nele. Contra o River Plate, tá gravado aqui no meu HD. Passe de Keno. Ele costura a zaga no primeiro tempo, bate de canhota. Na trave e entra. Do goleiro do River Plate, Armani. Segundo gol, Ganso dá aquele passe de raio-x, Samuel Xavier passe e toca. Cano de carrinho escora no segundo pau, fazendo o segundo gol dele. O terceiro gol, Arias, que é um casalzinho 20, Arias e Cano, dá um cruzamento tirando de Armani, Armani se atrapalha todo, perde o tempo da bola e Cano só tem o trabalho de empurrar. 3 gols do Germancano. Se Germancano tiver oportunidade, se a bola chegar no pé dele, ele crava, filho. Ele sabe fazer gol. Então se ele meter 3 gols na final da Libertadores, somado aos 12 que ele tem, ele chega a 15 gols na Libertadores da América. E empata na segunda colocação geral de maiores artilheiros da Libertadores com Luizão. Luizão do Corinthians, que no ano 2000 meteu 15 gols naquela edição. E aí, eu te pergunto, Cano será o maior da história do Flu? Se acontecer isso? O que Germancano é capaz de fazer nesse dia 4 de novembro? Qual é a tua opinião? Ele vencendo essa Libertadores, ele é o maior da história do Fluminense? Mesmo a gente tendo respeito ao Fred, a gente gosta muito do Fred. Fred é um ídolo. A gente respeita muito as histórias passadas. Castilho, o cara amputou um pedaço do dedo mindinho para poder ter maior facilidade para encaixar a bola. E tá gravado nas Laranjeiras o cara. Tá gravado. A gente tem o Austin e Assis, o casal 20. A gente tem Tele Santana. A gente tem Romerito. A gente tem o Super Ézio. Esses caras todos, cara. O próprio Fred. Fred tem 199 gols com a camisa do Fluminense. A gente tem o Valdo, da história do nosso Fluminense, que é o maior artilheiro do Fluminense Futebol Clube na história. 300 e varada de gol. Nem sei quantos gols esse cara tem com a camisa do Fluminense. O cara fedia gol também. Mas, respeitando essas histórias do passado, a gente tem essa história recente. Temos essa história recente. Eu acredito, e eu deixei aqui, o primeiro colocado de maior artilheiro da Libertadores é o Daniel Ortega, da Argentina, em 1966. O cara só marcou 17 gols numa edição de Libertadores. É o primeiro colocado. É o maior artilheiro. E para Germancano empatar com ele, o Germancano teria que feder a gol contra o Boca Juniors. Se for pelo menos uns 2 expulsos do Boca Juniors e tocarem 5 bolas no Germancano e 5 bolas entrar. Aí 5 gols dele na final, com 12 gols que ele tem, 17, empatou, tá em primeiro lugar na história. Aí, meu irmão, é loucura total. E, para encerrar esse vídeo, eu quero deixar para vocês aqui um pedacinho de uma entrevista do podcast Fora do Jogo, né? Tenho acompanhado um trabalho bem bacana, né? Inspirador para mim também, que tô aprendendo nessa área. Queria deixar para você um pedacinho da entrevista do Carlos Eduardo Eboli. Carlos Eduardo Eboli, que deu a sua opinião, né? E eu respeito e concordo com a opinião dele. Ele disse sobre Germancano. Quero deixar vocês com um pedacinho da entrevista dele e daqui a pouco eu volto para poder a gente encerrar esse vídeo. Fica com a opinião do Eboli aí. Nessas semanas aí que passaram, Carlos Eduardo Eboli deu uma opinião que foi tratada como polêmica. Falou que se o Fluminense fosse campeão da Copa Libertadores com o gol do Germancano, ele se tornaria o maior ídolo da história tricolor. Procede, mantém a opinião. E se isso tomou já muita chamada no Instagram, então, Twitter da vida. Eu te falei, a torcida do Fluminense ficou meio... Uma parte ficou um pouquinho chateada comigo, justamente por causa dessa declaração.
Eu falei, não falei? Tá falado. Pra mim, se o Fluminense conquistar o título da Libertadores da América. E nesse título, o Germancano, ele é o protagonista. O Fluminense, o título tem muita da responsabilidade do Germancano, pelo que ele fez. Ele está conduzindo o Fluminense, tem toda uma estrutura a favor, o trabalho do Fernando Diniz, o time joga bem, tem outros jogadores, mas a participação dele é muito decisiva. É muito decisiva. Já desde o ano passado, o recorte do Germancano com a camisa do Fluminense não é um recorte longo. Quando você fala de ídolo, normalmente você associa também a tempo de casa, né? Para você considerar esse jogador um ídolo, ele tem que ter uma história com o clube. Mas essa história curta do Germancano, para mim, ela é tão intensa, ela é tão positiva. Eu acho que já há uma construção de ídolo do Germancano, pelos valores que ele passa. Ele não é um cara que joga pra galera, ele é transparente, ele joga claro, né? É de uma eficiência, imoral a eficiência do Germancano. A bola cai no pé dele, pumba, é saco. E joga fora da área, e é decisivo, sabe jogar jogo de decisão. E se ele levar o Fluminense à maior conquista do clube, eu reafirmo, Germancano será o maior jogador da história do Fluminense. E isso não é nenhum desrespeito à história do Fluminense. E eu conheço a história do Fluminense. Ao contrário do que falaram nas redes sociais, que eu não conheço a história, que eu estou diminuindo a história do Fluminense. Nada disso, gente. Eu entendo como é uma história pontuada por Castilho, por Tele Santana, por Carlos Alberto Torres, sabe? Fred, Romerito, Assis, Washington, Branco, numa geração mais da década de 80, que conquistou um fantástico tricampeonato estadual e um título brasileiro. Do Fred, conquistou 2 vezes o título brasileiro. Então, é uma história belíssima, com grandes nomes. E isso é gosto. Isso também cai muito no gosto. Lógico que tricolores... Olha que maravilha. Lógico que tricolores mais velhos do que eu, talvez, vão achar isso um absurdo porque tem referências de um passado pontuado por grandes nomes. Eu vou respeitar. Respeito. Mas se conquistar o título da Libertadores, Germancano vai ser o maior dele. É isso, galera. Eu concordo com a opinião do Éboli, né? Não sei qual é a tua opinião, mas eu queria te ouvir. Eu queria a tua participação. O campo dos comentários tá aberto para você, que é meu amigo, que é meu parceiro, né? Que tá aqui comigo aqui nessa trajetória, nessa jornada. Gostou desse vídeo? Compartilha ele com outros tricolores. E vamos fazer desse vídeo ser o maior vídeo aqui do canal Meu Tricolor, porque esse cara, Germancano, ele vai fazer história, já está fazendo e vai fazer uma história linda dia 4 de novembro. Me ajuda a explodir esse vídeo. Deixa o teu like, se inscreva no canal, a tua inscrição ela é fundamental. Vamos crescer esse projeto. Compartilha esse vídeo, beijo no teu coração e... Vitória Fluminense!